Muito bem, estamos de volta com o Conexão Alagoas e hoje eu converso com o Dr. Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista em direito médico e da saúde. Doutor Juliano, no bloco anterior falávamos de basquete. Como é que foi isso, esse esporte na tua vida? E era um bom jogador de basquete? Eu sou suspeito para falar, mas acho que sim, Chegou à seleção alagoana? Joguei na seleção alagoana. Eu brincava com minha mãe, na época, que ela tinha um grande benefício, que era não precisar pagar o colégio, não pagar a escola. Então era na época de bolsa, né? Era muito difundido essa época, então eu tinha bolsa em vários colégios, terminava tendo que escolher qual colégio iria estudar por conta do time, né? De quem estava ali fazendo composição naquele time, daquela escola específica. Mas eu diria que o esporte ele tem um benefício fantástico, Mauro, eu acho, principalmente quando a gente está tratando de crianças, que é a ajuda que ele tem na formação do caráter, né? Então, assim, a questão da disciplina, de você saber lidar com frustração, de você não só aprender a vencer, mas também você aprender com as derrotas que muitas vezes se tem. Então, eu acho que esse contexto do esporte, especialmente no tocante a trabalhar a sua mentalidade, ou seja, a sua força mental, né? Você trabalhar a seu favor, né? Ou seja, trazer a sua mentalidade para o seu benefício. Acho que isso é uma das coisas cruciais que o esporte traz, além dessa questão de disciplina, de foco, de determinação. Então, acho que isso é uma coisa que a gente leva sem querer, sem perceber muitas vezes, para a nossa vida inteira, como um homem, como pai, como profissional. Acho que isso é um perfil que a gente fica ali marcado na nossa personalidade e a gente termina carregando isso por toda a nossa vida, de fato. Dá até para dizer, acredito eu, né, doutor, que isso que o senhor está dizendo em relação ao esporte também se encaixa quando a gente fala de empreender, né? De ter essa garra, determinação para conseguir ter o próprio negócio. Exato, né? A advocacia, por exemplo, se enquadra aí, né? Exato. Eu vim para a advocacia, como nós falamos, já com uma formação prévia, já administrador, já com especialização em marketing. Eu sempre enxerguei o escritório de advocacia, né, como se chama, como uma empresa, né? Aquilo nada mais é do que uma empresa também. Então você tem funcionários para fazer pagamento, você tem as despesas, né, daquele local, então tem todo um contexto de empresa. Você tem prospecção do cliente, você tem reunião com a equipe, você tem motivação da equipe. Então, ou seja, se nós observarmos de forma mais atenta, trata-se de um negócio, de uma empresa, e você só consegue alavancar aquele negócio se de fato você enxergar desta forma, aquele modelo do passado, onde você só precisava ter uma questão técnica, né, acadêmica, ficar sentado, e as pessoas iam lá te procurar no teu escritório. No mundo de hoje, no formato de negócio de hoje, isso não existe mais. Então você precisa estar conectado com as novas inovações, com o meio tecnológico, com as redes sociais. Então você precisa se fazer ver e não só ser bom do ponto de vista técnico. É preciso que você entenda um pouquinho mais fora das quatro linhas, né? Sai um pouquinho do quadrado. Não é só o direito que faz a diferença. Muitas vezes você precisa entender um pouquinho mais de como os negócios funcionam, como é empreender, como é que você prospecta cliente para poder, de fato, o seu negócio ser frutífero. Doutor, vamos falar um pouquinho agora das questões que tiram o sono de milhões de brasileiros. Uma das que eu me recordo agora é aquela questão do cancelamento do plano de saúde. O que está acontecendo, doutor? Por que isso está acontecendo? Olha, inclusive houve modificação, Mauro, foi importante você trazer essa temática. Agora, no finalzinho do ano, houve uma modificação importantíssima nessa questão, que foi uma resolução da ANS que trata sobre o assunto. Então, a ANS teve que ser mais incisiva, eu diria, para deixar um recado muito claro para as operadoras de que não se cancela, de qualquer forma, um plano de saúde de um beneficiário. Você está tratando com a saúde de uma pessoa, com a vida de uma pessoa, que muitas vezes está num curso de um tratamento, e você não pode simplesmente, de forma abrupta, cancelar este plano. Então, o que é que houve de modificação para que as pessoas entendam? A ANS ela trouxe essa nova resolução que diz o seguinte, de forma expressa: não é possível fazer cancelamento de plano de saúde de um beneficiário se, 2 pontos. Primeiro, ele tem que estar com, no mínimo, 2 mensalidades em abertas. Fora isso, não pode ser cancelado. Além disso, as operadoras precisam notificar esse consumidor de forma inequívoca. É assim que consta no texto de resolução. O que é forma inequívoca? Ela tem que provar, demonstrar de forma cabal que ela notificou esse beneficiário quando? No 50º dia. Então, ou seja, a legislação, a Lei 9.656,
que regulamenta todo esse mercado, ela traz uma previsão de você poder ficar até 60 dias no ano de forma ininterrupta ou não. Então, no 50º dia, ou seja, restando 10 dias, né, a mais, essa operadora precisa lhe notificar para que você tenha ciência daquele inadimplemento e tenha a possibilidade de adimplir o seu débito, regularizando a sua situação em face àquela operadora. Mas aí a resolução foi além disso. Além da obrigatoriedade dela notificar de forma inequívoca, ela traz outros contextos. Por exemplo, o consumidor hoje ele tem a possibilidade, que não tinha anteriormente, de questionar esse débito, por exemplo. Antes o consumidor recebia, se ele não pagasse, ia ter o plano cancelado e fim de conversa. Ele ia ter que recorrer ao Poder Judiciário ou a qualquer meio. Hoje não, ele tem o direito sim, se ele não concordar com os valores que estão ali, ele questiona a operadora sobre aquele valor e ela tem que analisar, dirimir essa dúvida e depois que ela dirimir essa dúvida, ela tem que oportunizar 10 dias, ou seja, cessa aquele prazo e ela renova o prazo após a esclarecer aquela questão que o consumidor levantou. Outro ponto interessantíssimo, a resolução anterior já previa que o paciente internado, em hipótese alguma, ele pode ter o seu plano cancelado, mas não tratava do pós-internação. Então, hoje a resolução foi muito pertinente nesse tocante, porque agora ela traz de forma expressa. O paciente está internado, em hipótese alguma pode cancelar, mas quando ele sair, a operadora deverá notificá-lo, oportunizando 10 dias para que ele possa adimplir o seu débito. Então, ou seja, são várias e várias inovações que visam claramente trazer mais segurança para os consumidores e trazer um recado claro, direto para as operadoras, no sentido de que não será mais permitido acontecer o que aconteceu, Mauro, inclusive em 2024. Sim. Nós tivemos uma verdadeira avalanche de cancelamentos unilaterais, injustificados na grande maioria, que inúmeros deles foram revertidos no Poder Judiciário. Então é isso que a Agência Nacional de Saúde Suplementar quer deixar de maneira muito clara para as operadoras, que ela não permitirá mais, de repente, esse tipo de contexto. Doutor, quando um amigo soube que o senhor estaria aqui hoje, ele pediu para perguntar o seguinte: essa história de você ter um médico que hoje está num determinado plano de saúde e amanhã deixa de estar sem avisar e aí você fica tendo que pagar pela consulta, uma vez que ele era do plano e deixou de ser, se descredenciou, vamos dizer assim. Isso pode ser? Como é que o consumidor tem que fazer numa situação como essa? Olha só, a operadora ela tem que ter especialistas, né, dentro daquela área. Então, assim, pode acontecer em alguns casos de determinado médico se descredenciar, como você falou. A obrigatoriedade da operadora é manter o pagamento integral daquele profissional que já não faz parte mais da sua rede credenciada, em tese não. O que é que se pode utilizar aí, Mauro? Ou o reembolso, né, que toda operadora tem a sua política de reembolso e no próprio contrato já traz quais são os percentuais que ela trabalha a título de reembolso. E se houver alguma especificidade, ou seja, algo que de repente é um especialista que aqui em Alagoas, por exemplo, só tem ele, não há outro profissional com essa habilitação, com essa capacitação, aí sim seria o caso de se questionar, abrir uma reclamação, inclusive junto à própria ANS. Mauro, é importante destacar aqui que todo e qualquer beneficiário do país, e a gente está falando de um universo aí, como você bem ressaltou, de mais de 50 milhões de usuários no país, todo e qualquer beneficiário pode abrir uma reclamação em face da sua operadora, tratando do seu caso concreto. Então ele abre uma reclamação, reporta o seu caso e a ANS fará contato com a respectiva operadora, tentando ter ciência do que foi que aconteceu e caso se constate que há alguma prática abusiva, algum indício de prática não recomendada pela legislação, a própria ANS poderá impor algum tipo de sanção administrativa em desfavor daquela operadora. Mas é importante que o consumidor utilize esses canais. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é que as agências reguladoras elas não têm até corpo técnico, né, na dimensão necessária para tomar conta de um país continental como o Brasil. Então é importante que as pessoas tenham o hábito de reportar essas informações para os agentes públicos, para as agências reguladoras, para os órgãos de proteção e defesa do consumidor, para que as instituições tenham ciência de determinada prática e aí sim a população passa a ter a possibilidade de cobrar que as instituições empreendam as medidas cabíveis para poder penalizar, se for o caso, a determinada instituição. Porque o controle social, é isso que a população precisa entender, o controle social ele é importantíssimo. Quando a população está ali próxima, acompanhando, questionando, reivindicando, as instituições obrigatoriamente passam a atuar de maneira mais ativa, Mauro, no sentido de resguardar, porque ela está vendo, ela está percebendo que a população está atenta ao que está acontecendo.
Doutor, ao longo dessa sua trajetória, qual foi o caso assim que o senhor não esquece? Olha, eu tive dois casos. Acho que é muito emblemático assim, pelo contexto que envolvia a beneficiária. Era uma senhora de mais de 70 anos, acometida por um câncer recém-diagnosticado de pâncreas. A gente sabe que é um dos, se não mais, um dos mais agressivos. Então, assim, o tempo, ele conta muito nesse tipo de tratamento. E nós temos hoje no país, para você ter ideia, Mauro, duas equipes. Uma em São Paulo, inclusive, que é extremamente habilitada e eles conseguem trazer uma sobrevida fantástica para esse tipo de paciente, por incrível que pareça. O número que esse pessoal trabalha lá em São Paulo, percentualmente falando, se equivale a uma outra equipe que mundialmente é reconhecida, então as pessoas são muito habilitadas. E essa senhora precisava urgentemente ser encaminhada para um centro de referência. Não é só um hospital, não é só um centro cirúrgico. É um centro de referência, porque no caso dela, dentro do contexto específico dela, caso a abordagem não fosse feita por um profissional extremamente habilitado e que tivesse na instituição todo um aparato pós-cirúrgico para poder, dentro de alguma intercorrência que acontecesse, assisti-la, ela ficaria na mesa de cirurgia. E assim foi muito emblemático porque a operadora infelizmente insistiu muito e não deferiu, não autorizou esse procedimento, e o que mais nos chamou a atenção é que essa senhora, ela tinha prestado serviço para a própria operadora, como perita, durante 25 anos de sua vida. Então, para a gente ver que, infelizmente, mesmo em casos assim, uma pessoa que já foi funcionária, já prestou anos e anos de serviço para aquela empresa, não teve a sua cirurgia. Então, isso me marcou muito, né? Foi muito impactante quando eu vi que ela tinha elaborado naquela empresa por anos e anos e mesmo assim não teve aquele reconhecimento numa hora tão crucial. Mas, felizmente, o Poder Judiciário foi muito sensível. No caso dela, de pronto determinou liminarmente que a operadora fosse compelida, obrigada a cumprir e cobrir a cirurgia dela. Ela fez a cirurgia, teve que fazer uma segunda em momento posterior e está bem aí hoje. Olha só. Acabou de ser bisavó de novo, então, ou seja, é muito feliz quando como eu digo, é muito gratificante quando a gente se depara com situações como essa. Ela está aí já tem 6, quase 7 anos. Então, que bacana. É ótimo. Fico muito feliz. Acho que isso é o que é mais gratificante, né, no seu trabalho, de poder ter esse tipo de conquista que está absolutamente ligada ao nosso bem mais precioso, que é a saúde, né, o bem-estar. Doutor Juliano, quero agradecer demais a sua presença. Volte mais vezes aqui ao Conexão Alagoas e parabéns em nome de toda a equipe pelo seu trabalho. Eu que agradeço, é uma satisfação, estarei sempre à disposição. Obrigado pelo convite e é só chamar que a gente está por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, doutor. E quero também agradecer você que nos acompanhou até agora em mais um Conexão Alagoas. Quanta informação bacana, né? Fique aí, tem mais Conexão Alagoas chegando. Até semana que vem, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.